Louvado seja Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quem está feliz nessa noite, dá um glória aí bem forte para Jesus. Graças a Deus. Eu quero convidar a igreja para se colocar sobre os seus pés, para a gente poder estar fazendo a leitura da palavra do Senhor Jesus. Nessa noite, eu sou muito grato a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder trazer a palavra do Senhor Jesus. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra de Deus, mas eu sei que quem fala é o Senhor, quem opera é o Senhor. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor Jesus, e como de costume, eu falo sempre que eu quero ser boca de Deus para a sua vida nessa noite. Uma vez eu escutei o evangelista David falar, isso ficou no meu coração, e é exatamente o que nós somos. Nós somos um cano sujo que passa água limpa. Se não fosse essa água limpa passando dentro de nós, eu e você já não teria mais jeito. Mas o Senhor, Ele vem limpando por dentro, de dentro para fora, Ele opera em nossas vidas. Então nós somos apenas instrumento. Nessa noite eu quero ser também instrumento de Deus. E eu quero que você empreste o ouvido não para mim, mas para o Espírito Santo, para que Ele possa falar com você nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 8, a partir do verso de número 22. Lucas 8, a partir do verso de número 2. Uma passagem muito conhecida dos irmãos, uma passagem que fala quando Jesus apazigua a tempestade. Eu acho que os irmãos já devem ter escutado essa mensagem milhares de vezes, mas toda vez que a gente escuta da palavra de Deus, seja milhares de vezes, o Senhor, Ele sempre fala conosco. E nessa noite não vai ser diferente, amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E então partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Louvado seja Deus. Tome seu assento, adorando ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O Evangelho de Lucas, ele vai falar muitas coisas interessantes, vai contar muitos milagres, vai contar do poder de Deus, poder de Jesus Cristo sobre todas as coisas. E esse texto em particular, ele vai nos mostrar o poder de Deus sobre todas as coisas, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela natural, seja em qualquer área. O nosso Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele faz todas as coisas, Ele tem um controle no céu e na terra. Nada foge do controle do Senhor. Eu não sei se você perdeu o controle em algum momento da sua vida, mas o Senhor não perdeu o controle. Você talvez se desesperou em algum momento, mas o Senhor, Ele não se desespera, porque Ele tem todo o poder, e todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. E este texto conhecido dos irmãos,
Ele vai destacar lições muito importantes para a nossa vida. Umas lições que a gente pode aprender como agir no momento de tempestade de nossa vida. A verdade é que a tempestade chega na nossa vida. A verdade é que nós não vamos ter calmaria a todo tempo. Nós não vamos ter tranquilidade a todo tempo. Mas a certeza é que o Senhor está no controle. Essa é a certeza que nós temos. Então esse texto vai nos ensinar lições para a gente viver esses momentos de tempestade, esse momento de luta, esse momento de prova. Eu quero dizer para os irmãos que o propósito dessa mensagem para nós nessa noite é nos mostrar o caminho. Nós já conhecemos o caminho, nós sabemos que Jesus é o caminho, mas como nós estamos nos comportando nesse caminho? Como nós estamos andando nesse caminho? Como você está andando com Jesus? Qual caminho você tem seguido? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Talvez você hoje entrou aqui neste culto sem saber qual caminho seguir ou como seguir no caminho. Não sei como você entrou, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor ele vai te mostrar o caminho. Ou como andar no caminho. Porque muitas das vezes nós sabemos que Jesus ele é o caminho, mas nós estamos andando no caminho errado. Qual caminho? Eu faço essa pergunta e você responde para você mesmo. Qual caminho você tem seguido? Qual caminho você tem andado? Qual caminho você tem percorrido na sua vida? Qual caminho você tem deixado o Senhor levar você? Eu não conheço os seus caminhos, irmãos. Eu não conheço os seus pensamentos, mas o Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece os nossos caminhos. Se você for no fundo do mar, lá Ele vai estar. Se você for no mais alto monte, lá o Senhor também vai estar. Eu não sei o caminho que você segue, mas o Senhor conhece o caminho. Essa pergunta é para você, irmão. Qual o caminho que você tem seguido? Para isso o Senhor ele me deu uma mensagem. Na verdade, essa mensagem eu já preguei há muito tempo atrás. Eu só não me recordo se eu preguei aqui ou se foi em outro lugar. Mas o Senhor me trouxe à memória essa passagem e eu quero compartilhar com você. Eu quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Essa mensagem fala de 3 barcos importantes na Bíblia. São 3 barcos importantes na Bíblia, para a gente entender qual caminho seguir e também aprender como seguir. São 3 barcos. O primeiro barco que eu quero compartilhar com os irmãos é o que Deus manda você entrar. O segundo barco é o que Deus não manda você entrar. E o terceiro barco é esse que a gente leu. É o que o Senhor, Ele entra com você no barco. Vamos repetir só para a gente guardar no coração? Primeiro barco, o Senhor manda você entrar. O segundo barco, o Senhor Ele não manda você entrar. Você entra porque você escolheu esse barco. O terceiro barco é o que o Senhor Ele entra com você. Então vamos lá para a palavra do Senhor Jesus. O primeiro barco ele está registrado no livro de Gênesis, do seu capítulo 7. Se você quiser abrir comigo, eu vou ler bem rápido. Capítulo 7 de Gênesis, o seu primeiro versículo. A palavra do Senhor diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei visto diante de mim como justo nessa geração. O Senhor ele dá uma ordem para Noé construir uma arca. Noé foi chamado para construir algo, para que a família dele e aqueles também que aceitassem a palavra do Senhor entrasse dentro da arca, a arca de Noé. Foi uma ordem para o Senhor. Você sabe o motivo de tudo isso? Eu não quero pregar sobre isso hoje,
mas a gente sabe que se o Senhor deu uma ordem para Noé, foi por um motivo. Foi por causa do pecado. O pecado cheirava mal, ao ponto do Senhor se arrepender de fazer o homem. A ponto do Senhor decidir destruir aquilo que Ele criou. Mas o Senhor pode se arrepender de algo? O Senhor não se arrepende, irmão. Eu vejo Deus aqui provando Noé. Eu vejo Deus aqui provando a fé de Noé. Porque Noé foi interceder pelo povo. Noé foi obedecer, mas Noé começou a pregar. O Senhor deu uma ordem para Noé construir a arca, mas deu a chance dele orar pelo povo, anunciar. Foi falado aqui. Ele anunciou a palavra, mas só entrou quem quis. O pecado era tão forte que o Senhor deu uma ordem: entra na arca. O que é a arca para nós? É a igreja. É a igreja do Senhor. Eu preguei aqui uma outra vez sobre a arca e comentei, não sei se os irmãos lembram, mas dentro da arca tem vários tipos de animal. Dentro da arca tem um animal que fala demais, tem um animal que fala de menos, tem um animal que trabalha demais, tem um animal que trabalha de menos. Mas dentro da arca tem as suas diferenças, mas eles trabalhavam por igual lá dentro, juntos, unidos. É a igreja de Cristo. Talvez a igreja de Cristo tenha as suas diferenças, como tinha lá dentro da arca. Tinha um papagaio que falava demais, repetia o que os outros falavam. Tinha o bicho preguiça que não queria fazer nada, mas eles estavam lá dentro unidos. Dentro da igreja, unidos. O que o Senhor falou comigo é muito forte. O Senhor, Ele quer uma igreja unida no Senhor Jesus. Nós sabemos já que para o lado de fora é destruição. Nós sabemos que para o lado de fora é morte. Mas para o lado de dentro tem muita gente morrendo do lado de dentro da igreja. Do lado de dentro da arca. Quantas pessoas estão morrendo, meu querido? Quantas pessoas estão padecendo, sofrendo dentro da igreja? Eu quero falar para você, irmão, não igreja como 4 paredes, não. Porque isso aqui não vai ficar. A palavra de Deus diz que não ficará nada, pedra sobre pedra, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Eu não estou dizendo desse templo, ainda que o Senhor abençoou, abrindo essa porta para a gente se reunir, para adorar o nome do Senhor Jesus junto. Mas não é esse templo que eu estou dizendo a igreja. Estou dizendo o corpo de Cristo, os membros de Cristo. O que está acontecendo com os membros de Cristo? Os membros parece que já não sentem mais a dor do outro. Os membros parece que já não sentem mais amor. Os membros parece que as diferenças são tantas que já não é suficiente mais para se abraçar. O amor está se esfriando dentro da arca. Você imagina a família de Noé dentro da arca desunida? Como que eles iam prosseguir se lá fora era destruição? O único lugar que eles tinham para eles permanecer era dentro da igreja, dentro da arca. Você imagina se eles ficarem brigando? Você imagina se tiver um fraco e eu olhar, deixa ele de lado ali? O Senhor está nos cobrando nessa noite união. O Senhor está nos cobrando amor. Dentro da arca precisa ter amor. Nós precisamos sentir a dor do próximo. Nós precisamos sentir o sofrimento do próximo. Ainda que seja um dedinho que pareça ser insignificante. Mas tira ele para você ver se não faz falta. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como que o corpo de Cristo não segue o que o cabeça está ordenando? Amando o próximo como a si mesmo. Não tem como prosseguir sem amor. Não tem como prosseguir sem amar ao próximo. Aleluias! Talvez o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite, para você olhar do lado aí e ver o irmão um pouco mais ferido, e abraçar ele. Talvez o Senhor está dando um cutucão hoje na gente,
para a gente perceber que tem gente morrendo do nosso lado e nós não estamos fazendo nada. Como eu tenho escutado isso nos últimos dias, aqui no púlpito, e tenho escutado para fora, como falta o amor. Você imagina se faltasse o amor de Cristo por nós na cruz, como que seria, irmãos? Se na hora da cruz, se na hora da crucificação, faltasse o amor, e o Senhor virasse as costas para nós, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você, se Jesus não tivesse demonstrado tamanho amor na cruz? E esse amor é incondicional, não espera nada em troca. Jesus, quando se entregou, ele não colocou uma condição: se ele fazer isso para mim, eu vou morrer por ele. Se ele fizer isso por mim, eu faço. Não, o Senhor, ele está nos ensinando a se doar, a entregar por amor, independente se você vai receber em troca algo ou não. O Senhor está dizendo para você, você tem que se doar por amor. Olha o que 1 Coríntios diz. 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha aqui que o versículo 4 diz: o amor é sofredor e benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece. Vou tomar um pouco de água nisso. O amor não se importa com indecência, e não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo isso é o amor. Olha o que o último versículo diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas esses três, permanece esses três, mas o maior é o amor. Você tem amado o seu próximo? Você tem ajudado o seu irmão quando ele está caído? Quando você vê ele sofrendo, você tem ajudado o seu irmão? Eu poderia ficar só nesse barco aqui falando, irmão. Poderia ficar só falando de amor, porque se a gente não passar dos primeiros mandamentos que o Senhor deu, não adianta eu não pregar mais nada, irmão. Não adianta eu pregar para você de fé se eu tiver uma fé tamanha de transportar os montes, mas se eu não te amar, não vai adiantar de nada a minha fé. Não vai adiantar de nada eu pregar para você que Deus cura, que Deus liberta, ainda que Ele faça. Se eu não tiver amor, não vai adiantar nada. Um culto como esse, de busca com o Espírito Santo de Deus, se nós não tiver amor, nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós não temos a presença de Deus. Se eu não tiver amor, eu estou perdendo o meu tempo. Aleluias! Eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu sinto o Senhor aqui nessa noite para te dizer que o Senhor te chamou para abraçar, para ser o suporte um do outro. Você sabe qual que é a palavra suportar uns aos outros? Não é eu ter que passar na porta com o irmão, não. Eu vou ter que suportar ele, vou ter que passar o mesmo caminho, não. É isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, tá segurando. É o suporte para o irmão não cair. Cadê os varões? Vem aqui, Rodrigo. Vem, pastor, irmão, vem aqui, o irmão abençoado, vem aqui do lado. Eu gosto de fazer essas loucuras assim, meu irmão. A gente precisa entender isso, irmão. Que eu e você fomos chamados para ser suporte. Quando eu for cair pro lado, você segura, irmão, tá? Quando eu for cair desse lado, você segura também.
Glória a Deus. A gente precisa entender isso, irmão. Que quando eu estiver caminhando na fé, vai ter momento que a tempestade vai se levantar na minha vida, e o peso vai ser tão grande que eu não vou suportar. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Olha o irmão do lado me segurando. Vai ter momento que eu não vou conseguir, e eu vou cambetear para esse lado aqui, ó. Olha o irmão me segurando. Eu vou cair para trás, eu vou cair para trás agora. E quando eu vou cair para trás, olha só o que acontece. Eu vou confiar agora, hein? Olha o que acontece, irmão, ó. Você precisa ser o suporte. Quando você vê o irmão caindo, você precisa sustentar o teu irmão. Você precisa sustentar o irmão. E parece que quando nós estamos vendo o irmão caindo, nós queremos chutar ele. Nós chutamos o irmão. Nós apedrejamos o irmão. Nós precisamos entender isso, irmão. Deus é justo. Deus é poderoso. Ele nos corrige, mas Ele está nos ensinando hoje a ser amor. Às vezes nós só batemos no irmão, mas nós não entendemos o sofrimento que ele está passando. Nós não perguntamos para ele: irmão, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Quer um abraço? Quer chorar comigo? Eu choro com você. Nós precisamos perguntar, nós precisamos abraçar, nós precisamos entender, nós precisamos sofrer a dor do outro. Aleluias! Irmão, eu quero dizer uma frase que você guarda no seu coração, irmão. Se nós não aprendemos ainda, ou não sentimos a dor do próximo, nós não aprendemos nada ainda com Jesus. Aleluias! É esse barco que eu estou dizendo nessa noite, o barco que o Senhor mandou entrar, é para você estar dentro dele trabalhando em prol do seu irmão, não a seu favor, não a seu benefício, não a seu aplauso, não, o aplauso é para ele, é tudo dele, mas é para trabalhar em comunhão. Você já viu isso, irmão? Você consegue ir para o culto e deixar o braço esquerdo lá em casa? Você não consegue vir. Agora quando você chega na igreja e você vê que está faltando um braço, a irmã Luciana faltou hoje. Ah, faltou fazer o quê, né? Não, irmão. Será que ela está bem? Será que ela não está precisando de alguma coisa? Será que ela não fez falta? Será que o braço não fez falta? Você foi para o culto assim, ó. Ah, vou deixar esse braço em casa porque não faz falta. Faz falta. Assim é eu e você. Nós fazemos falta. E você precisa sentir isso, irmão. Esse é o primeiro barco para a nossa vida, e a primeira lição é amar. Se a gente não amar, irmãos, a gente nem passa mais adiante. A gente nem vai mais adiante. Louvado seja Deus. Deixa eu correr aqui, que esse relógio ele corre demais, irmãos. Quase que eu pedi para o pastor deixar o relógio parado. Que a gente chegou, né, pastor? O relógio estava marcando o crente 6 horas, estava 6 horas lá. Falei, pastor, quase que eu falei, pastor, deixa 6 horas mesmo, porque aí a gente fica orando até meia-noite. Né? Louvado seja Deus. O segundo barco, irmãos, os irmãos lembram qual que é o segundo barco? O segundo que o Senhor não... Isso, exatamente. O primeiro, o Senhor deu a ordem para a gente entrar. O segundo, Ele não falou para a gente entrar. Sabe qual que é o segundo barco? É o barco de Jonas. Ah, irmã, tá ligado, velho? Louvado seja Deus. É o barco de Jonas, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos abrir lá em Jonas. Seu capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Aleluia. Graças a Deus. O Jonas é tão fujão que ele fugiu aqui da minha Bíblia, irmãos. Mas os irmãos conhecem, né? Alguém pode ler para mim, irmãos? Aí o pastor já achou, que bênção de Deus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive
e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, olha só, tem gente pagando para sofrer. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor, fugindo, né? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia profundo sono. Olha para você ver, irmão. Esse segundo barco o Senhor não mandou entrar. E Jonas, desobediente, entrou. Por dois motivos. Por medo, e também porque ele não queria pregar. Ele não queria que a cidade se convertesse. Ele queria que o Senhor punisse a cidade. Jonas queria que a cidade fosse punida, fosse castigada. E quantas das vezes, às vezes nós temos esse sentimento, essa palavra. Ele merece isso mesmo. Ele procurou isso. Ele fez isso. A justiça não é minha, a justiça não é sua, a justiça é de Deus. Se você tomou uma decisão errada, é Deus que vai fazer a tempestade vir na sua vida, vai ser permissão dele. Mas nós não podemos ter esse pensamento, não. Ele procurou. Bem, a gente fala até isso, né? Já ouvi falar, né? A gente não fala mais, né, irmão? Em nome de Jesus, né? Mas bem feito que aconteceu isso. Procurou, pecou. Não, irmãos, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Fazer o que o Senhor está mandando. Tem barco que a gente entra que não é para entrar. E esse barco de Jonas está representando o mundo. Quantas das vezes nós deixamos o mundo entrar dentro de nós? Quantas das vezes nós temos a atitude que o mundo tem? Nós temos que mudar nossas atitudes. Começar a ser obediente à voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Ir para o caminho que Ele nos ordenou. Nós pegamos direção que não é para ir. Nós vamos para caminho que não é para seguir. Olha o que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Nós conhecemos o caminho que é Jesus, mas nós não estamos seguindo dentro do caminho. Nós queremos tomar a direção diferente que o Senhor nos deu. E quando nós fazemos isso, irmão, nós automaticamente trazemos para a nossa casa tribulação, vento, tempestade, luta. Às vezes você está na prova, você não sabe nem por quê. Mas se você pôr o joelho, vamos pôr o joelho no chão que é melhor, e orar, eu tenho certeza que o Senhor vai revelar para você o que está errado, o que você precisa consertar, que caminho que você foi que não era para ir. A tempestade vem às vezes, porque nós somos teimosos, e vamos para o caminho que não é para ir. E pior, nós trazemos para nós e para outras pessoas, porque os marinheiros que estavam ali não tinham nada a ver com o que Jonas estava fazendo. Jonas estava fugindo, e os marinheiros estavam sofrendo junto. E olha a diferença, esses marinheiros estavam clamando a seus deuses, e sabe o que Jonas estava fazendo? Estava dormindo, estava descansando, como se nada tivesse acontecendo, irmão. Como se nada tivesse, está tudo certo, está tudo bonitinho, não tem problema, não tem importância. Você já ouviu essa história? Acho que a maioria já ouviu, né? Papagaio, passarinho, não sei qual que é o bicho que eles usaram na história, mas tinha o papagaio em cima na árvore e a serpente subindo. E ele olhava e dizia, não tem problema, não tem importância. Não tem problema, não tem importância. O problema está ali e ele está dizendo, não tem problema, não tem importância. Quanto cristão não é assim, ô pastor? Quanto cristão não está assim? Está dormindo, está seguindo o caminho errado e está dormindo na presença de Deus. E está dizendo, não tem problema e não tem importância. Só que a serpente foi lá e
comeu papagaio. Quantos estão morrendo hoje? Porque está achando que tudo é bonitinho, está achando que tudo é certinho, mas está indo ao contrário da vontade de Deus, e pior, está dormindo. Quantos cristãos estão dormindo, irmão? O Senhor, Ele está às portas, irmão. O Senhor está batendo, o Senhor está voltando, e tem muito cristão que está dormindo, e pior, com a lâmpada apagada, está dormindo sem azeite, está dormindo sem presença de Deus. Se o Senhor rasgar esse céu e encontrar dormindo, como que vai fazer? Nós precisamos despertar. A palavra de Deus diz assim, ó: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. O Senhor, Ele está nessa noite nos dando clareza, para a gente despertar desse sono, esse sono espiritual. A pior coisa que tem é sono espiritual. A gente está frio, a gente está morno, a gente está morrendo e não desperta, não acorda. Tudo está de cabeça para baixo e a gente não desperta. Quanta gente está dormindo. O Senhor está à porta. O irmão disse aqui, o pastor William disse aqui, que o Senhor, Ele vem como ladrão. Você não sabe quando o ladrão vai vir roubar sua casa. Se você soubesse, você trancaria, colocava a guarda e ele não roubaria. É dessa forma que o Senhor vai vir, como um ladrão da noite. E como que Ele vai te encontrar? Vai te encontrar dormindo ou vai te encontrar acordado? Feche seus olhos, irmãos, por um minuto só. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, irmão, mas o Senhor, Ele quer despertar você de um sono. Hoje o Senhor quer trazer um despertamento espiritual para a igreja. Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, nós precisamos rever o caminho que nós estamos seguindo. Amandagaçui. Qual caminho você tem seguido nessa noite? Você tem dormido ou você tem ficado acordado? Você tem ficado em alerta ou você tem dormido, deixado a carne falar, ou tem deixado o Espírito governar a sua vida, a sua casa? Aleluias! Eu quero dar um minuto só para você refletir nisso, irmão. Reflete no que você está fazendo, irmão. Se o Senhor rasgar esse céu agora, para onde você vai? Para onde você vai? Se o Senhor rasgar esse céu, para onde eu e você vai, irmão? Nós estamos preocupados com tanta coisa, e o Senhor está voltando, mas eu escuto isso desde a época do meu avô, desde a época de Pedro. Mas se o Senhor chamar a sua senha hoje, se o Senhor bater na sua porta hoje, se o Senhor chamar a sua vez e falar: filho, é a sua hora, filha, é a sua hora. Se o Senhor bater na porta, como que Ele vai te encontrar? Ele vai te encontrar acordado ou vai te encontrar dormindo? Aleluias! O Senhor, Ele está nos despertando nessa noite, irmão. Dá um cutucãozinho santo aí no seu irmão e diz para ele assim: desperta, irmão. Faz com carinho, mas faz com raiva, né? Com expressão. Desperta, irmão. Aleluias. Nós precisamos despertar, irmãos. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele quer encontrar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Cadê essa igreja lavada e remida pelo sangue? Tem alguém aí acordado aí nessa noite? Tem alguém desperto aí nessa noite? Dá um glória aí bem forte para Jesus. Dá um glória aí para estremecer o inferno. Aleluias! Louvado seja Deus. Assim nós vamos para o terceiro barco, irmão. Agora é o momento de despertar. Olha para você ver como que é interessante. Jonas estava dormindo e Jesus estava dormindo no barco dos discípulos. Só que Jesus, meu querido, é Jesus.
Jesus não tem para ninguém, irmãos. Por isso que eu quero te dizer nessa noite, esse Deus que você serve é um Deus poderoso. Ainda que ele esteja dormindo, ele estava dentro do barco. Eu vou repetir para você entender. Ainda que pareça, porque o Senhor ele não dorme, ele não cochila. Aqui ele estava dormindo, mas ele estava cuidando. O físico estava dormindo, mas ele é rei, ele ainda continuava acordado. Ainda que na sua vida pareça que a tempestade vai te engolir, e pareça que o Senhor dormiu, e parece que o Senhor não está te vendo, mas Ele está te vendo. Ainda que pareça que o Senhor não está no controle, Ele está no controle, viu, missionária Elanine? O Senhor está no controle, o Senhor não está dormindo. Ainda que pareça que tudo virou, ainda que pareça que Ele esqueceu, ainda que pareça que Ele dormiu e deixou você morrer na tempestade, o Senhor está dizendo assim: eu não cochilei, eu não dormi, eu estou ainda aqui do seu lado. Aleluias. Terceiro barco, e a gente vai caminhar para o final. O que o Senhor entra, o que Jesus entra. E quando Jesus entra, irmão, é algo interessante, porque a Bíblia diz que quando ele entra no barco, ele chama os discípulos para uma missão. Ou seja, quando ele entra, antes dele entrar, o barco estava parado. Barco parado é barco sem propósito. Barco parado é barco sem missão. O que é esse barco para a nossa vida nessa noite? O primeiro barco é que o Senhor manda entrar, que é a igreja. Segundo barco, o Senhor não mandou entrar, é o mundo. E o terceiro barco que ele entra com você é a sua vida. É a minha vida e a sua vida. Esse barco representa nós. Quando Jesus, ele entra, o barco estava parado, sem propósito, sem fazer nada. Eu e você estava dessa forma, sem utilidade nenhuma, parado. Mas quando o Senhor encontrou comigo e com você, Ele mudou a nossa história. Quando o Senhor encontrou comigo e com você, Ele mudou o nosso cativeiro. Eu e você estava sem propósito, estava sem destino. Hoje nós temos um destino, e esse destino é a glória. É uma terra que mana leite e mel. Barco parado é sem propósito. Fala para o teu irmão nessa noite. Deixa Jesus entrar dentro do teu barco. Esse barco é isso, irmão. Para que o Senhor possa entrar dentro do barco, você precisa deixar Ele entrar dentro do barco. Zaqueu, quando soube que Jesus ia passar, ele subiu em cima de uma árvore para chamar a atenção do mestre. E quando Jesus viu Zaqueu, Jesus falou para ele: desce, depressa, porque me convém pousar na sua casa. O Senhor está dizendo para alguém nessa noite: eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua história, eu quero mudar o teu cativeiro, eu quero mudar essa circunstância, eu quero mudar essa luta, eu quero mudar essa tempestade, mas é preciso você deixar eu entrar. O Senhor, Ele é educado, Ele não entra se você não deixar. O Senhor, Ele bate, ó. Ó. Se você é espiritual, você vai entender. O Senhor está às portas e Ele está batendo, ó. Ó. Aleluias. O Senhor está batendo, ó. O Senhor está batendo, irmão. E se Ele entrar, Ele vai mudar a sua história. Ele é educado, Ele bate, ó. Deixa eu entrar, filho. Deixa eu entrar. Eu posso mudar essa situação. Eu posso mudar esse cativeiro. Eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar. Mas deixa eu entrar. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar. Deixa o Senhor fazer morada eterna dentro do teu coração, dentro da tua vida. Porque quando Ele entra, o negócio é diferente. Quando Ele entra, Ele transforma o choro em alegria.
O Senhor está pedindo para você, irmão. Agora o inimigo, ele não bate, irmão. Se você deixar esse espacinho aqui, ó, ele entra e acaba com tudo, irmão. Ele é mal educado. O Espírito Santo de Deus não, ele é educadíssimo, irmão. E é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai batendo, ele vai batendo, ele vai batendo até você deixar ele entrar. E quando ele entra, irmão, é tão lindo, irmão, é tão lindo. Eu não sei, eu não estava presente no dia que a irmã Luciana recebeu. Eu queria estar aqui. Recebeu, foi batizado com o Espírito Santo, mas eu imagino como que foi lindo, irmão. Eu imagino o sentimento, como que é que recebeu o Espírito Santo de Deus. Você já teve momentos da sua vida que estava tudo de cabeça para o ar, e você olhar para o céu e dizer, o Senhor está comigo, sabe aquela paz? Já passou isso, missionário Renata? As pessoas olhar para você e falar, eu não entendo como que você consegue estar com a cabeça virada para todo lado, parece que tudo está dando errado e você está dando glória, você está na presença de Deus, é isso, irmão, porque na presença de Deus, até a tristeza ela salta de alegria. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmão. Se coloque sobre seus pés, irmãos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você deixar o Senhor entrar. É você deixar o Senhor fazer morada. O Senhor, ele entra, irmão, e não pode ficar do mesmo jeito. Só que eu quero fazer um alerta para você, que quando ele entra, tudo que estiver fora do lugar, ele vai colocar tudo no lugar, ó. Tudo no lugar bonitinho, ó. Tudo organizado. Se você quer que o Espírito Santo de Deus entre, se prepara, porque ele precisa organizar. Mas o Espírito Santo de Deus já entrou na minha vida, glórias a Deus. Então, se tem alguma coisa desorganizada, é você que precisa organizar. O Espírito Santo, ele te ensina, ele te mostra, mas ele não vai fazer por você, você tem que fazer, você tem que ser obediente. Você tem que fazer para que o Senhor possa mudar a sua história. E o Senhor, ele pode mudar a sua história. Jesus, ele estava ali dormindo dentro do barco. E a tempestade era tão forte que os discípulos ficaram com medo. O barco estava quase virando. Aí Jesus vai ensinar, peraí, então se eu ensinei lá que o Jonas não pode estar dormindo, então eu vou despertar para eles ver que o negócio é acordado. O milagre tem que ser acordado. Tem que ser de pé. O Senhor, ele deu exemplo, ele acordou, se colocou de pé e fez um milagre, aquietou a tempestade, aquietou o vento. Isso é para nós. Está dormindo? Levanta, põe de pé, que o Senhor fala com você. Levanta que a tempestade, ela vai se acessar. A tempestade vai parar na nossa vida. O Senhor levantou e perguntou para o povo, cadê a fé de vocês? Eu estou dentro do barco a todo tempo. Eu estava com você todo esse tempo que a tempestade está soprando. Irmão, irmã, o Senhor está dizendo para você, eu estou todo o tempo do teu lado. E você ainda não percebeu. Por que a tempestade tem te assustado? Por que o vento tem te assustado? Se eu estou no barco, se eu estou no controle, se eu estou, aleluias. Porque esse vento tem te apavorado. Esse barco não vai afundar. Esse vento não vai afundar, não vai virar o barco, porque o Senhor está no controle. E Ele está dizendo para alguém nessa noite, eu acalmo a tempestade da tua vida, eu acalmo a tempestade que tem soprado, eu acalmo esse medo que tem te assustado. Hoje o Senhor está dizendo, eu entro na tua casa e muda a história. Hoje eu acalmo o vento, hoje o vento cessa, hoje o mar se cala, hoje o inimigo que se levantou, ele cai por terra, aleluias. Mas como? Quando o Senhor se levantou, ele se levantou porque os discípulos tiveram uma atitude. E hoje num culto como esse,
de busca do Espírito Santo de Deus, nós vamos se reunir, com a permissão do pastor. Eu queria convidar a igreja para vir, aqui não vai caber todo mundo aqui, né? Mas todo mundo, o máximo que puder vir para frente. Nós vamos fazer como os discípulos fizeram, eles clamaram, e nós vamos clamar nessa noite, irmão. Você vai clamar pela sua vida, você vai clamar pelo seu irmão, você vai clamar e o Senhor, Ele vai entrar, fazer morada e vai mudar a sua história. Quando os discípulos clamaram, mestre, mestre, o Senhor, Ele se levantou, e quando nós clamamos, o Senhor se levanta em nosso favor. Amém, igreja? Amém? Eu quero convidar você, os irmãos ficou no lugar, não precisa ficar com vergonha não, pode ficar do lado aqui todo mundo, que a gente vai orar junto hoje, e o Senhor, Ele vai responder o nosso clamor. Eu creio que hoje, neste culto de busca do Espírito Santo, nós não vamos sair do mesmo jeito, nós vamos sair diferente. Nós precisamos sair diferente. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você vai ser batizado. Se você é batizado, você vai ser renovado. Mas hoje a nossa história vai mudar, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Os pastores, quero convidar os pastores, a gente vai se colocar aqui na frente e vai orar tudo junto, irmãos. A gente vai orar, vai clamar isso.